Aqui nós temos a representação do controle grid zero, utilizando o controlador da SolarView, o controlador universal da SolarView, e uma estrutura de geração que possui dois inversores de marcas diferentes. O controlador universal SolarView, ele conversa com até 4 inversores de diferentes marcas. E aqui nós temos, além dos inversores, nesse momento alimentado pelas fontes, nós temos também as cargas e a conexão com a rede elétrica. Agora nós vamos ver o seguinte, ó. Nesse nosso gráfico, a gente tem a potência da rede representada pelo gráfico na cor azul, a potência gerada representada pelo gráfico na cor verde, a demanda, a potência consumida, está representada pelo gráfico vermelho, e os nossos comandos de geração estão representados pelo gráfico preto. Então, basicamente, essa é a estrutura onde nós vamos visualizar a operação do sistema grid zero. Agora, nós vamos representar a nossa carga aumentando. Chegamos, a carga ligou, ela foi ao seu máximo. E a gente vai ver lá, ó. A carga representada pelo gráfico vermelho, ela ficou mais negativa, atingiu menos quase 500 watts. Nesse momento em que a gente começou a consumir energia, foi a rede que começou a atender, porque ela teve uma resposta instantânea. O gerador solar esperou o comando do controlador, que falou, opa, eu estou consumindo da rede, mas eu tenho potencial de geração, vamos começar a gerar. E aí o controlador mandou, vamos gerar, pode aumentar a potência, pode aumentar um pouco mais, porque ainda tem consumo da rede. E o que aconteceu? O controlador deu o comando para a geração em verde aumentar, e ela aumentou tanto que ela passou do zero e começou a injetar potência na rede. É o que a gente vê no gráfico azul. O gráfico azul positivo está injetando potência na rede. E aí o controlador falou, opa, pode baixar um pouquinho a geração, porque a gente está gerando mais do que está sendo necessário para a carga. E foi aí que a gente conseguiu baixar a geração e estabilizar a ponto da rede ficar zerada. Eu não estou nem consumindo energia da rede e nem injetando potência na rede. E aqui é importante destacar o seguinte, o zero, a gente pode observar, poxa, mas está oscilando um pouquinho, por que não fica perfeito? São naturalmente as imperfeições físicas que a gente tem em toda a estrutura eletrônica que está funcionando. Mas no contexto da limitação de potência, o zero não é o zero absoluto, não é o zero numérico. O zero, na verdade, é uma faixa de valores que é determinada, que tem relação direta com as proteções. Então, significa que dependendo do contexto, dependendo do quanto a concessionária permitir, dependendo das configurações das proteções, eu posso ter o meu zero dentro de uma faixa de 10 a menos 10 watts, de 50 a menos 50, 100, 200. Nesse caso, a gente tem a nossa proteção configurada aqui para 300 watts, que representa 5% do valor total do nosso gerador. Então, isso é caso a caso, mas é importante a gente entender que o zero não é um número nesse contexto. O zero é uma faixa de potência. Agora, nós vamos representar o funcionamento do grid zero em dois cenários. Primeiro, é numa redução parcial da carga. Alguém desligou algumas cargas. O que acontece nesse cenário? A carga reduziu um pouquinho no gráfico vermelho. O meu gerador, que não sabia que a carga ia reduzir, ele continuou gerando e começou a injetar potência na rede. A medição que está sendo feita diretamente aqui pelo controlador acusou que houve injeção e o próprio controlador já mandou os comandos, opa, baixa um pouquinho. Então a gente estava em torno de 6% do total, da capacidade total do gerador. Ele falou, ó, pode baixar um pouquinho ali em torno de 5, 5.1, já está ok para a gente conseguir atender a carga nesse nível. E agora a gente vai representar um desligamento total da carga. A lógica é a mesma. A carga baixou abruptamente para zero, o gerador em verde, ele continuou produzindo, começou a injetar na rede ali em azul, ficou positivo o gráfico azul, e o controlador começou a atuar, falou, baixa porque eu não posso injetar, baixa mais porque ainda está injetando. Opa, eu ainda peguei injeção de potência, baixa mais. Até que o controlador falou, ó, faz o seguinte, me entrega zero, porque não tem mais demanda. E aí, a gente nota lá, ó, quando o controlador comandou, me entrega 0%,
a nossa geração ela baixou e a gente teve aí um pequeno consumo e aí começou a oscilar um pouquinho. Por que não zerou aqui? É porque todos os componentes aqui eletrônicos que a gente tem no próprio inversor, eles também consomem energia. Então esse pequeno percentual que está sendo solicitado ali do gerador é justamente para atender essa pequena carga que ainda está presente ali para os equipamentos funcionarem. Mas na prática, lembra que a gente falou que o zero é uma faixa? Mesmo que ele esteja oscilando um pouquinho, é praticamente zero. 1 watt, 2 watts, 3 watts. É isso aí que a gente encontra agora no gráfico e é esse o esquema de funcionamento, a dinâmica de funcionamento do sistema Grid Zero. Agora, a gente precisa observar uma característica importante dessa estrutura Grid Zero, especialmente essa estrutura que a gente montou para demonstração do sistema Grid Zero, que é o seguinte. Nesse nosso exemplo, a gente está utilizando uma carga, que é uma carga resistiva, e a gente está usando fontes de alimentação que permitem que a gente tenha um sinal tanto na carga quanto na geração estáveis. É por isso que nesse nosso contexto, a gente consegue fazer com que a carga atinja um nível linear e a nossa geração também. Porém, na vida real, não é assim que acontece. Porque do lado do nosso gerador, a fonte de energia é a luz do sol. Então, existem vários ruídos que podem acontecer e existe a própria dinâmica de comportamento da luz solar ao longo do dia. Então, a gente já não vai ter um comportamento linear, vai ter um comportamento variável, ou seja, na vida real, o nosso gerador lá ele vai estar variando a produção dele. E principalmente, a nossa carga. A carga ela não é linear. Imagina, em casa, nos comércios, indústrias, liga motor, liga lâmpada, desliga lâmpada. Então, a gente tem uma variação muito grande e contínua e frequente ao longo do dia. Então, a gente não simula isso aqui por fins didáticos. Mas, na prática, quando a gente começa a ter variação tanto na carga quanto na geração, uma das consequências, das características importantes que a gente observa é a atuação do controle sempre dinâmica. Dificilmente ele vai ficar estável como ele está aqui, porque ora a carga vai variar, ora a geração vai variar. Então, o controle vai estar sempre atuando. Agora, a gente vai observar talvez uma das principais características do controlador universal SolarView, que é o relé interno que ele possui, justamente para aplicações onde se solicita relé. Aqui a gente vai simular uma interrupção na comunicação entre o controlador e o inversor. Qualquer que seja o motivo que cause a interrupção, a gente vai ter uma situação onde o inversor ele perde a referência do mestre, que é o controlador. E o inversor vai continuar funcionando com o último comando que ele tinha recebido do mestre, nessa estrutura de comunicação mestre e escravo. E aí, se a gente tem uma variação da carga que caracterize injeção de potência na rede, é aí que o relé interno do controlador SolarView vai atuar, evitando que a injeção de potência na rede permaneça, respeitando exatamente o que a concessionária exige que seja feito. Vamos observar aqui. Nesse momento eu vou ter a interrupção da comunicação entre o controlador e o inversor. Nós vamos observar uma variação abrupta da carga e vamos entender que o relé do controlador SolarView está conectado a esse disjuntor de caixa moldada e também a essa redundância que a gente colocou aqui para exemplificar que é uma contatora, exatamente como as concessionárias costumam exigir. E é isso que a gente vai visualizar agora. Em 5 segundos, a partir do momento que houve injeção de potência acima do meu nível configurado de 300 watts, essa proteção vai ser acionada e o circuito vai ser desligado. Vamos observar. Baixei a carga, vamos ver o gráfico. Zerou a carga vermelha, a produção continuou. Logo antes de eu terminar de falar, a proteção já atuou. Por que isso aconteceu? Repito, a carga caiu, a minha geração ela continuou atuando com o último comando que ele tinha recebido e começou a injetar potência na rede. Então o relé interno da SolarView atuou para evitar que essa condição se mantivesse
e assim a gente conseguisse respeitar a exigência da concessionária de não injetar potência. Aqui a gente acabou de mudar um teste, hein? Ali está o grid 0, a gente mudou para grid 100, significa que pode injetar até 100 watts e ele vai continuar funcionando. Então a gente mudou a referência, né? E aí a carga está ali em vermelho, demandando energia. O gerador ele está atendendo, né? Olha só, a potência de geração. Ele está com cerca de 600 watts, atendendo o consumo que está em torno de 500, 190 e pouco ali. E a gente tem 100 watts aproximadamente sendo injetados na rede. 7,3%, 7,4% do gerador operando. E agora ali, ó, então a gente estava injetando 100, e agora o que a gente fez? Mudou a referência, então virou grid 0, aí o controlador fez um degrau ali, né? Fez um degrau forte, falou, opa, 0, 0, 0. Aí ele começou a consumir da rede aqui, aí o controlador falou, opa, não, tá, pode gerar porque está consumindo da rede. Aí ele vai diminuindo a dependência da rede, diminuindo, a geração ali em verde vai aumentando, até que, opa, comecei a injetar, pera aí, baixa, que tá o controlador mandando baixar. E aí ele vai baixando a produção até que a gente zera. Que a rede, que é o gráfico azul, fica ali na referência que agora é 0. Legal, né? Potência de geração em torno de 500, carga 500 e quase 0 lá na rede. 6% do gerador sendo acionado nesse momento. Hoje, algumas concessionárias têm exigido o investimento em relés de proteção com alto valor de investimento. E aqui na SolarView a gente tem trabalhado insistentemente para conseguir viabilizar soluções que respeitem os requisitos técnicos exigidos pela concessionária, mas que também viabilizem os projetos de pequeno, médio e grande portes. Então esse é o nosso trabalho, é por isso que o controlador universal SolarView possui o relé interno integrado, é por isso que ele pode comandar disjuntores, contatores, o que for necessário para a gente conseguir respeitar requisito técnico exigido pela concessionária e a viabilidade financeira do projeto. O controlador universal SolarView conversa com diversas marcas de inversores, possui relé integrado para comando e interrupção de injeção de potência e também permite o controle horário, que é uma das exigências das concessionárias de energia que tem aparecido atualmente na reprovação de projetos. Então, o controle de potência em dias úteis, sábados e domingos e feriados acontece no controlador SolarView. Conte com essa solução, porque você não pode mais perder projetos por falta de solução técnica. E é por isso que você que está tendo projetos reprovados pela sua concessionária, conte com a SolarView, conte com as soluções da SolarView, com o controlador universal SolarView. Essa inovação, essa característica foi feita justamente para ajudar você a viabilizar mais projetos, mais vendas e ajudar você e principalmente os seus clientes a gerarem energia limpa, renovável e mais economia.